Alô, bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil FM pelo Play Store. Bom dia, ouvintes da 103,3, ouvintes da 96,3, a Rádio Casa de Oração. Bom dia você que está pelo Facebook. Já estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil FM, interligados com a Academia do Cérebro, diretamente do consultório do Dr. Ednásio Silva, o terapeuta do programa No Divã, com ele mesmo, o Dr. Ednásio Silva, nesta edição de quinta-feira, dia 23 de abril de 2020. Bom dia, Dr. Ednásio. Bom dia, pastor Mário. Bom dia para todos os ouvintes e aqueles que estão nos seguindo através das redes sociais. Quero falar hoje, nessa quinta-feira, sobre um tema que vai alcançar todas as pessoas. Angústia, estresse, ansiedade, tragédia, desespero, tudo isso que está ocorrendo agora, nesse momento de confinamento. Então, o que o confinamento provoca ou acelera? Então, nesse momento agora que nós estamos vivendo, existe um sentimento muito grande entre as pessoas de tristeza, da falta, da ausência. Por quê? Porque o nosso cérebro ele estabelece alguma rotina. Nós somos prisioneiros do nosso cérebro. Então, o cérebro comanda. Não somos nós que comandamos, é o cérebro que comanda. Quando deveria ser o contrário. Ou seja, eu deveria ser dono de mim. Você deveria ser dono de você. Mas, no entanto, nós vivemos uma rotina que essa rotina faz com que todo mundo viva no embalo, viva realizando as mesmas coisas e fazendo caminhos iguais sem sair de uma rotina. Então, essa rotina adoece e engessa. Então, nesse momento de confinamento, que você está em casa e não está impedido de ir para um lugar, logicamente que o seu cérebro vai ficar inquieto, porque ele não entende aquilo. Ele não está indo, porque ele não está se alimentando, vou usar a linguagem figurada, porque ele não está se alimentando das coisas que ele se alimentava constantemente, ou seja, da rotina. A rotina era, pela manhã, sair apressado, pegar ônibus, pegar carro, pegar trem, pegar metrô, ir para o trabalho, ir para o shopping, ir para o cinema, ir encontrar amigos, gargalhar, fazer aquilo. Então, tem gente que tem aquela rotina. E essa rotina, ela foi interrompida sem aviso prévio. Então, o cérebro, que estava acostumado àquilo, começa a estranhar. Eu falei aqui anteriormente que uma criança, você fica brincando com ela e de repente você sai da frente dela. Ela fica por alguns segundos ou 3 minutos rindo ainda como se tivesse alguém ali. Mas de repente a criança percebe que não tem mais ninguém ali. Demora um pouquinho, né? Ela percebe que não tem mais ninguém ali. Ela começa a chorar e começa a reivindicar aquela presença que ali estava. Ela sente falta. Então o cérebro funciona mais ou menos assim. Então, inicialmente não. Existem pessoas até que nem ainda, o cérebro nem percebeu que houve mudanças, mas a maioria sim. E aí se inicia aí as inquietações. E aí você tem, eu já falei aqui, vários tipos que vão se comportar de forma diferenciada. Mas é sabido que nesse momento de confinamento surgirão vários sintomas, vários gritos de socorro em relação a tudo isso acontecendo. Então, esse grito de socorro que o cérebro faz vai se transformar aí em angústia. As pessoas ficam inquietas e angustiadas. Então, angústia, eu já falei aqui, é uma palavra mais psicanalista do que uma palavra psiquiátrica. Porque a angústia, Freud, ele associou a falta. Eu não gosto de ser repetitivo, mas vou revisar aqui.
quando o Floyd estava brincando com seu filho, com seu neto, e antigamente não tinha muitos brinquedos, né? Então brincava de carretel para lá, carretel para cá, com elástico. Então, o carretel ia e voltava, ia e voltava. E numa dessas voltas e ida, Floyd percebeu que o filho dele estava angustiado, o neto dele estava angustiado pela falta. Então, a falta provoca angústia. Então, se isso é verdade, quantas pessoas estão angustiadas? Pela falta de emprego, pela falta de dinheiro, pela falta disso, pela falta daquilo. E a situação começa a se complicar. Então, vem também aí o estresse. As pessoas começam a ficar estressadas. Estressada não é só aquela pessoa que tem muita atividade. Pessoa que não tem atividade também se estressam. Então, fica estressada. E a ansiedade. Pessoas que estão pensando assim, e aí? E o amanhã? Como será? O que é que vai acontecer? Quando é que isso vai acabar? Será que vai ter vacina? Será que o remédio já descobriram? Será que vai morrer muita gente? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E vai ficar nessa ansiedade, o coração acelerado, né? Batimento cardíacos acelerados, começar a suar frio, começar a ficar inquieto, e isso vai trazer danos, consequências, danias à pessoa. Além das pessoas que pega esse momento e vai supervisionar, já é trágico, já é complicado, mas vai fazer isso uma tragédia maior ainda. A tragédia, ela não está lá na Itália, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, até pela sua casa. Exemplo, nenhum membro da sua família foi ainda atacado pelo vírus. Mas você já se sente como essa tragédia, como esse vírus já alcançou o seu, ou até você mesmo. Então, você já dorme quieto, acorda quieto, só fala nisso, TV para cá, informação para lá. Então, é complicado. Então, essa tragédia que você incorporou vai trazer consequências graves no futuro. E pessoas que, muito parecido com a gente, estão desesperadas, né? Estão realmente apavoradas. O pavor tomou conta dessa pessoa, que a pessoa busca medicamento o tempo inteiro para sair, para entrar numa zona de conforto, não é para sair da zona de conforto. Então, muitos psicólogos, psiquiatras, médicos, filósofos, historiadores estão falando sobre esse momento agora. É um momento importantíssimo para aqueles que estudam, importantíssimo para aqueles que querem entender o ser humano. É muito importante esse momento que estamos vivendo. Eu estava ouvindo Karnal falando no História de Televisão, e ele dizendo o seguinte, que esse momento é um momento que as pessoas podem sair melhor, porque o mundo, todo mundo afirma que o mundo vai ser diferente. Eu concordo, mas eu não sou tão assim, essa expectativa para cima como Karnal diz, não. Acho que essa pandemia, que esse vírus, ele trouxe muito retrocesso ao ser humano. Muito retrocesso. Nós estamos vivendo num momento muito egoísta, né? Momento de olhar muito para o nosso umbigo. Então, tem pessoas que, como não estão gastando diariamente, não está indo no shopping, não está indo ao restaurante, está guardando aquele dinheiro porque não tem onde gastar, e quando se acontecer abrir amanhã, nós dá um dia, a abertura, vai correr, vai gastar tudo. Isso ocorreu em países mais evoluídos já, lá na frente. O consumo foi uma coisa extraordinária, né, absurda. Consumo de roupa, de perfume, de besteirada. As pessoas correram, a compulsão de compra chegou a um limite muito grande. Ultrapassou dos limites, né? Então, eu queria começar esse programa mais ou menos dando tom para que você
que está do outro lado pudesse entrar em contato com a gente agora e a gente tocar, né, sobre esse assunto. A nação vai melhorar, o mundo vai melhorar, eu vou melhorar. Que experiência eu terei disso? Né? Essa minha angústia, esse meu estresse, essa minha ansiedade, essa depressão, né? Como eu estou conseguindo recalcar os meus desejos. Eu tenho tanto desejo, estou sufocado, está aqui atravessando, não consigo colocar para fora, eu estou enlouquecendo. Então é isso que eu queria dar um pontapé inicial para a chamada. Muito bem, lembrando aos nossos internautas, lembrando ao pessoal que está nos ouvindo pelo rádio, pela 103,3, pela 96,3, está nos ouvindo pelo aplicativo da Rede Cristã, Brasil FM no Play Store, que pode interagir conosco, fazendo pergunta ao terapeuta Edinásio Silva, pelo telefone da Rede Cristã, o zap 98720 4989 98720 4989. Lembrando que estamos sendo ouvidos nas cidades de Recife, Jaboatão, Paulista, Olinda, Cruz de Rebouças, Abreu Lima, Paudalho, Carpina e São Lourenço da Mata. Você pode interagir com o terapeuta Edinásio Silva, mandando um áudio ou até mesmo uma mensagem de texto, fazendo ali sua pergunta pelo WhatsApp 987204989 ou pelo Facebook do Acorda a Bênção. Lembrando que esse programa ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã. E o doutor Edinásio já deixou você aí à vontade para fazer suas perguntas sobre essa temática de hoje. O que o confinamento provoca e ou acelera? Nós estamos colocando aqui na temática em nossa taja. A angústia, estresse, ansiedade, né? Qual patologia dessas você já vem desenvolvendo, por exemplo, ou já vinha em uma certa escala menor e agora isso está aumentando? Porque algumas pessoas já vivem, né, doutor Edinásio? A gente já vive numa sociedade angustiada, estressada, enfim, a gente já vive, como já conversamos em outros programas, uma sociedade doentia, que a situação só faz piorar, não é verdade? Eu acho que eu tenho cutucado algumas autoridades, pessoas que me conhecem, que convivem comigo. Eu tenho voltado sempre esse azedume em relação à minha preocupação com a humanidade, com o outro. Existe hoje um transtorno emocional de tamanho gigante. Então, nós estamos vivendo hoje, nesse século, as doenças emocionais das mais diversas e as mais complicadas. Eu não vou nem denominar não. De repente a pessoa fica magra, fazendo exame emocional. É doença emocional. De repente as pessoas ficam grávidas e não tem menino. Né? De repente a pessoa tem uma dor no peito e não é nada. De repente, a dor de cabeça crônica faz exame e não é nada. Então, isso nunca foi visto. Né? É o corpo dizendo, tem algo errado. E esse algo errado é referente às emoções, o equilíbrio da emoção. Nós não conseguimos equilibrar nossas emoções. Ou seja, existe hoje uma cultura de ter e de possuir. Eu lembro bem, eu não vou dizer o ano aqui, porque eu ficaria mais velho do que eu sou. Eu fazia uma determinada ciência e, vou dizer qual era marketing, eu estudei marketing, e logo que o marketing surgiu no Brasil. E o marketing analisa todo comportamento de cada cidadão. E ele também, ao analisar, ele provoca o desejo de compra. Aí é o perigo. Provoca o desejo de compra. E as pessoas, de repente, eram induzidas a comprar aquilo ali, mesmo sem ter. Isso aí ia gerar compulsão de compra na pessoa. Então, nesse mundo de hoje, qual é a grande vitória? É possuir.
você ter 5 casas, é você possuir, e muitas vezes fechadas. Existe um mundo artístico e pessoas que têm vários carros. E muita gente também na rua. Então, eu posso ir. Então, eu quero ter, eu quero possuir. Eu me sinto na rua porque eu não tenho teto para morar, né? Porque eu não tenho teto para morar. Discurso. Estou falando do discurso. Eu estou ansioso porque vai terminar o meu contrato de trabalho. Então, possuir o controle, né? O homem hoje quer ter o controle de tudo. Se ele não tiver o controle, ele vai ter todos esses sintomas. E, pasmem, mesmo aqueles que têm o controle, ele também sente porque ele fica preocupado em perder. Então, a perda, né? A perda do objeto, o controle e a perda do objeto faz com que surjam esses sintomas que têm acabado com o ser humano. Muito bem. Você pode interagir conosco pelo 987-204989, 987-204989. Você que está na Rede Cristã, tivemos só um probleminha aqui na transmissão por conta de falta de energia elétrica em nossos estúdios, mas foi muito rápido o retorno. A transmissão está acontecendo pelo Facebook do programa Acorda Bênção e você está no programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Você pode fazer as suas perguntas ao doutor Edinásio. Doutor Edinásio, só estão, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, as coisas, as informações que chegam são muito trágicas. As informações que chegam são as piores possíveis. Nós estamos numa curva ascendente dessa pandemia. É aconselhável as pessoas estarem dando atenção à mídia, que, de modo geral, está cada vez mais histérica. É aconselhável as pessoas continuarem acompanhando esses números? Ou é melhor a pessoa desligar a TV? É melhor a pessoa procurar uma outra ocupação para que o nível de estresse, de angústia e de ansiedade possa ser reduzido? Eu tenho uma paciente e eu não fiz terapia com ela me disse, olha, eu nunca tive tão bem como agora. Então, ela não escuta televisão, não vê rádio, ela não procura acompanhar, ela aproveitou esse momento para ter um encontro com a pessoa mais importante do mundo, ela mesma. Então, nesse encontro com ela mesma, ela começou a observar. E eu fico encantado, sabe? Eu disse a ela ontem, olha, fulana, eu estou encantado com o meu método, porque eu gosto daquilo que eu faço. Muito bem. Então, a psicanálise é um instrumento, é um instrumento afiado que vai diretamente ao ponto e tira aquele tumor. Então, eu dizia a ela no começo da terapia, eu vou colocar lentes em você, que você vai enxergar aquilo que não via. Ela ficou rindo. E depois eu mostrei um depoimento de uma mulher que chegou a mim e disse, doutor, como é bom andar de bike. É muito bom andar de bike. Doutor, fui à praia, como é bom a praia. Olha, doutor, eu vi na foto, como eu estou bonita. A praia sempre esteve lá, ela sempre andou de bike, mas ela enxergou naquele momento, ela começou a ter prazer naquele momento. E essa paciente me dizia, olha, eu não tenho prazer em nada. E quando foi ontem, ela disse, como é bom fazer meu café, ir para a janela, olhar para o céu, olhar para as coisas. Olha, eu estou feliz comigo mesmo, estou feliz com as coisas que eu faço. Quantas pessoas estão hoje agora que não têm essa felicidade? Vai buscar a felicidade em todas as coisas, mas não encontra.
porque a felicidade está dentro dela e ela não percebe. Então, esse olhar, esse enxergamento é algo fantástico. Você tem o direito de enxergar e fazer opções de vida. Não, se eu quero, aquilo não quero, se eu gosto, aquilo não gosto. Ah, que sabor, eu vou saborear isso. Ah, tem sabor de mel, ou não tem sabor de mel, tem sabor azedo. Então, essa descoberta é algo fantástico. Então, esse é o momento de fazer exercícios de pensamentos, de se enxergar, né? De fugir da rotina que o cérebro impõe, porque o cérebro impõe rotinas, impõe costumes, impõe vícios, e esses vícios escravizam você. Ah, eu não sei viver sem um cigarrinho, eu não sei viver sem um cigarrinho, eu não sei viver sem um medicamento, eu não sei viver sem aquele prato. Então isso faz com que você se torne escravo do cérebro. E aí você perde o prazer. Não tem prazer nenhum. E eu sei, porque sei, que tem muita gente aí que está nos ouvindo que não tem prazer. Não tem prazer. Está quebrando a cabeça, batendo a cabeça nas paredes e não tem prazer. Então, essas pessoas vivem com angústia, estresse, ansiedade, a vida é uma tragédia, desesperada, e vivem apavoradas. Então, esse é o momento de você ter um encontro com a pessoa mais importante do mundo, e essa pessoa é você mesmo. Muito bem. Você, voltando a lembrar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, que podem interagir pelo 987204989, telefone da Rede Cristã, para a sua interação aqui no programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva. Lembrando também que o Dr. Edinásio ele faz atendimento online, terapia online, pelo 98217-8817, 98217-8817. E você fica à vontade para fazer as suas perguntas ao Dr. Edinásio. Essa questão de a pessoa conhecer a si mesma, ter um encontro com si mesma, doutor Edinásio. A pergunta aqui do ouvinte, o senhor poderia explicar melhor o que seria esse encontro consigo mesmo, doutor? Quando você se olha no espelho, você vê que tem cicatrizes, que tem olheira. Geralmente as pessoas percebem que não gostam, né? Você olha no espelho, você não vai valorizar aquilo que você tem de bonito. Eu fui chamado para socorrer uma adolescente que tinha 14 anos, 15 anos, e ela queria se suicidar, queria se matar, porque ela queria fazer cirurgia no nariz, que achava que o nariz dela era ruim, ela queria ser atriz de Hollywood. Então, bem confusão. Então, a mulher bonita, jovem, mas queria fazer a cirurgia e os médicos não aceitavam pela idade dela e também achavam que o nariz dela não era tão grande assim como ela imaginava. Então, muitas vezes a gente não se enxerga nem exterior nem interior. Então, esse enxergamento é do interior. Então, paciente X. A paciente X, ela passou o tempo inteiro sem viver no embalo. Não gostava do trabalho, mas trabalhava. Era um tormento o trabalho dela. A casa dela era a rotina, sem gosto, sem sal, um azedume danado. A vida dela não tinha projetos. Ela não fazia projeto, nem sonhava. Eu perguntava a ela, você fez um projeto do ano X, do ano Y, o que é que você fez na sua vida? Nada. Deixa acontecer, deixa a vida me levar. Né? Aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, muita gente está vivendo isso aí. Então, o que é que eu quero que você se conheça? Conheça os seus limites, conheça os seus talentos, conheça os seus defeitos, se enxergue por dentro. Por que tanta azedume? Por que tanta falta de esperança? Ou por que tanta alegria? Por que tanta tristeza? Ou por que tanta euforia? Então, talvez você não consiga se encontrar sozinho. Precisa de um empurrãozinho. E nós estamos aqui para isso, para dar óculos. Porque as pessoas têm lentes diferentes.
cada um enxerga o mundo de forma diferente. Tem gente que enxerga o mundo colorido, tem gente que enxerga o mundo azul, tem gente que enxerga o mundo preto, tem gente que nem enxerga nada. Então, esse enxergamento é preciso ter lentes, que você se observe, porque se você não se conhecer, você não vai conhecer o outro. E não adianta vir com um papo aí religioso, porque eu fui para a igreja, isso não existe. Se você não se conhecer, você não conhece nem Deus. Primeiro se conheça. Esse é fundamental se conhecer. Então, eu tive muitos pacientes ateus que, após a terapia, se converteram. Então, porque começou a se conhecer, começou a se enxergar. Então, você só vai se alegrar se você respirar o ar de forma maravilhosa, que você enxergue que o céu tem nuvem, mas após a nuvem, algo azul maravilhoso. Muito bem. É importante esse depoimento que o senhor deu aí da sua paciente, que já andava de bike, que já andava na praia, não é? Porque eu conheci uma pessoa que o esposo dela disse assim para ela: minha querida, vá para determinado lugar, vá à praia, pise na areia, tome um banho no mar. Interessante que a pessoa morava numa avenida que, atravessando a avenida, já estava na praia. E estava sendo orientada pelo cônjuge aí para uma outra cidade, para um outro lugar, para exatamente fazer isso que a pessoa descendo do prédio, atravessando a rua, já o faria sem maiores despesas. Então, se faz necessário, às vezes, a pessoa fazer alguma mudança geográfica disso, doutor Inácio, para que haja essa descoberta, ou em loco mesmo ali a pessoa desenvolver essa descoberta de si mesma? Não, a mudança geográfica não vai mudar muita coisa, não. Não vai, não. Porque o cego, ele vai para qualquer lugar e a imagem é a mesma. Nenhuma. Então, esse enxergamento tem que ser interior. As pessoas devem se descobrir, né? Então, existe algo que impede essa visão interior. Então, esse algo, né, esse trauma, ele tem que ser afastado. Tem que existir uma abertura. Existem pessoas com uma rigidez tão forte que não admite tal. Então, precisa ter uma broca, né? Para você tirar esse empecilho, tirar essa resistência para que haja um enxergamento interior. Então, sem isso, é impossível ser feliz. Exemplo, eu vou motivar fulano. Isso não existe. A motivação está dentro de si mesmo. A gente precisa apenas despertar essa motivação. Mas a motivação está dentro de cada um. Então, essas pessoas, elas têm características diferentes. Como eu falei anteriormente, uma pessoa que tem um nível de dopamina muito grande vai enxergar tudo maravilhoso. Não sendo. Ou seja, isso é felicidade? Não, isso é uma falsa felicidade. Fulano, como tu estás? Maravilhoso, maravilha, não sei o quê. Tudo ilusão. Viver na ilusão, porque no dia que acordar dessa ilusão, vai sofrer dobrado, vai sofrer mais ainda. E tem gente que tem uma tristeza profunda, às vezes também a dopamina está lá embaixo, ou está em cima, no caso da alegria, está lá embaixo, e a pessoa também não enxerga nada. Um enxerga super, que não existe, e o outro não enxerga nada porque a dopamina está lá embaixo. São as questões biológicas, são questões de neurotransmissores que estão baixos ou estão altos. Ou a questão da convivência, a questão da gestação da vida. A vida foi mal gestada, desde a infância à adolescência, mal gestada. Um ambiente de terror, um ambiente de disputa, um ambiente de toma, de perda. Só perdeu, passou fome. Exemplo, tem uma pessoa que me disse: olha, quando eu era pequena, eu partia para cima, eu não tinha medo de nada. Agressividade. Hoje, depois da terapia, essa agressividade ela está controlada e eu vou para cima, mas eu vou olhando. Eu não vou de peito aberto, eu olho, eu observo. Se eu posso falar, se eu não posso, eu vou. Eu tenho um controle de mim. É isso que eu estou falando aqui. Muito bem. Há uma pergunta que está vindo aqui pelo WhatsApp.
Está sendo dito que frutas ricas em pH ajudam na imunidade da Covid. Existe algum alimento que ajude no combate à depressão? Sim. Interessante, né? Sim. Em relação ao Covid aí, tudo especulação, né? Deixa eu falar o que eu ia falar, mas eu vou fazer Esses alimentos geram ajuda na imunidade, né? Enriquece na imunidade, mas não há cura, não há tratamento, de fato, né? O remédio tal foi descoberto para curar o coronavírus. Existe uma vacina, nada disso é verdade, tudo é fake. Mas quem disse foi o presidente dos Estados Unidos, fake. Eu estou falando de ciência aqui, não estou falando de chutismo, não pública não. Então, eu faço pesquisa, sou pesquisador, então uma pesquisa, ela tem um tempo. Então, você vai fazer pesquisa, para aplicar essa pesquisa, você vai conseguir um determinado grupo. E nesse grupo você vai aplicar essa pesquisa e tem um período de acompanhamento. Então ninguém faz pesquisa e tem o resultado em um mês. Isso não existe. Né? Isso não existe. Agora, nós vivemos hoje num país do fake news. Enganar o outro. Então, como eu disse aqui anteriormente, que um grupo de cientistas aí disse que arrumou cura para o mal de Alzheimer através de planta no cérebro. É mentira. Estou dizendo que é mentira. Não pode do contrário, eu digo aqui. Não pode do contrário, é mentira. Isso não existe. Pode acontecer no futuro? Pode, mas hoje é mentira. Querem enganar as pessoas e comer o dinheiro das pessoas. Então, quando diz aí, tem remédio tal, remédio... Aí todo mundo vai para a farmácia para comprar. Isso é combinação com laboratórios. Isso é o bloco político. Então, isso é mentira. Em relação à depressão, sim. Se você tem uma vida de caminhada, você caminha de manhã, cortisol começa a equilibrar. O cortisol é um dos hormônios mais importantes em relação à questão energética, energia. Perdi energia, estou baixo. Então, comida, tem alimentação como abacate, banana, ovo, é muito importante para isso aí. Cuidar do intestino, porque existe um neurotransmissor que é chamado serotonina, que é fabricado no intestino. Quem é ruim do intestino é ruim da cabeça. Então, sobe. Então, você vai ter um sono equilibrado. Então, se você tem uma alimentação saudável, você poderá não reduzir esses danos de depressão ou não ter depressão. Agora, a depressão é o último estágio. Eu já falei aqui já. Primeiro vem o luto, melancolia e depressão. Então, você passa primeiro pelo luto, pelas perdas. Como é que eu faço para evitar as perdas? Não existe. Você todo dia está perdendo. Perdendo amigo, perdendo emprego, perdendo dinheiro, entrando em confusão, perdendo amor. Né? Como falamos aqui, que hoje o Brasil é um país, não sei quem é o maior, mas um país forte em força. Em força é música, né? Essas músicas bregas, de chorar o amor, chorar o leite derramado, chorar a traição, a cachaça. Então, isso aí mostra que o país está desorientado e puxado por uma tristeza profunda. Porque quem está na cachaça, a cachaça é para subir um pouco a dopamina, para se alegrar, mas é falsa, né? E na fossa, né? Enterrado na fossa, né? Atola o pescoço, cantando essas músicas, está triste, né? É um momento de tristeza, é um momento de luto, de perda, e já passando a melancolia. Então, respondendo mais claramente a pergunta, a depressão, ela é um estágio, ela é o fim, não é o começo. Fulano perdeu emprego, está depressivo. Não existe isso, não. Essa é história. Fulano está melancólico. Fulano está perdendo, está no momento de luto. Depressão não. Depressão é o único estágio que nós vamos ter um programa aqui só sobre isso. Então, infelizmente, pouca gente entende isso. As pessoas vão para o médico e ele toma remédio para se livrar da pessoa, porque a filha é grande,
aí quer se livrar, e toma remédio, e aí as pessoas vão vivendo. Outra pergunta que está chegando aqui, doutor Inácio, não sou eu exatamente, mas em estar vendo o outro desempregado, estar vendo o outro doente, estou me angustiando, estou me sentindo ansiosa. É uma relação de empatia isso, né? Como lidar com essa situação, doutor Inácio? Logicamente, se a pessoa olhar para um quadro negativo, um quadro de desgraça, e ficar contente, é doido. Ou psicopata. Psicopata não é doido, não. Psicopata é uma coisa, doido é outro. Psicopata é o perverso, aquele que quer o mal do outro, que se alegra do mal do outro. É um pouco de sádico, sadismo. O psicopata é sádico, ele se alegra com o mal do outro. É o instinto dele. Né? Então, isso é natural. É natural você ver um quadro e ficar triste. Agora, se você ficar profundamente triste e viver constantemente triste, aí é um quadro que tem que ser analisado. É uma predisposição para uma dessas coisas que eu falei aqui agora. Não é normal. Você fica triste, então sua estrutura egóica está fragilizada diante de uma situação grave. Porque nós deveremos estar prontos para enfrentar as tragédias. Eu disse aqui que o aparelho psíquico ele tem 15% de reserva para tragédia. Então isso significa, você que me pergunta aí, seus 15%, a sua poupança de energia foi embora. É preciso fazer uma renovação dessa poupança, através de novos hábitos. Novos hábitos para mudar a sua vida. Então, comum é, agora, a continuidade, a continuação desse quadro da sua cabeça, esse apavoramento, essa angústia, tristeza, somatizando o que o outro tem, isso já passou de compaixão. Você pode sentir naquela hora, naquele momento, se preocupar, fazer alguma coisa pelo outro. Agora, cair por isso é um quadro preocupante. Preocupante, né? Eu acho que isso aqui é um problema de postura, né? Mas vamos lá, toda a pergunta é válida e, claro, toda ela tem uma visão psicanalítica, toda ela tem um porquê atrás. A pessoa está sentindo que está cada vez mais encurvada. E já lhe disseram que era por conta exatamente de estar acumulando os problemas dos outros. É basicamente o que a pergunta é parecida com a anterior, né? Uma foi emocional, a outra está sendo física. Uma está sofrendo um reflexo físico, doutor Inácio. Isso, a sua visão psicanalítica dessa situação, da pessoa que está ficando corcunda, que já acusaram dela estar somatizando os problemas alheios. Nessa pergunta tem várias respostas. Tem uma resposta na área ortopédica, na área biológica e na área psicanalítica. Logicamente que todo peso, né, que todo fardo muito grande faz com que você diminua, faz com que você desenvergue. Então, essa pessoa, ela está vendo um desenho escuro. Se essa pessoa fazer um desenho para mim aqui, colocar aqui, eu vou dizer exatamente o que é ela. Então, se uma pessoa fazer um desenho, eu vou dizer, faz percentual, vou colocar aí, eu vou dizer até quantos filhos a pessoa tem, vou dizer se a pessoa fez aborto, se não fez, quais são os seus problemas, através do desenho. Então, no caso dessa pessoa, pode ser, a pessoa está acumulando, está colocando fardos desnecessários sobre a cabeça. Ou seja, é uma pessoa sensível. Não sei se foi, me permite a brincadeira, se foi criada por vó, ou se teve peito demais, se teve colo demais, e ficou muito sensibilizada. Bem da mãe, né, eu falo. Doutor Inácio, e aí, é isso que já levou muitos psicólogos
ao suicídio, já tivemos estatísticas de muitos psicólogos terem suicidado-se. Isso é por conta de estar ouvindo os problemas dos outros e não ter assim um braço mar para si mesmo, doutor Inácio? Como é que vocês, que são dessa área de saúde emocional, lidam com isso, de ouvir tantos problemas das pessoas? E com relação, inclusive, a essa estatística, que não é recente, né? Estatística já de um tempo, da grande quantidade de suicidas na área da psicologia. Bom, existe suicídio entre os psiquiatras, psicólogos, pastores, Verdade. e por aí vai. Das pessoas que lidam com o outro. Porque, veja só, eu acho... É para lidar com os problemas eu acho do outro, que deveria... Antigamente se fazia muito teste vocacional para saber se a pessoa daria para aquilo. Então, tem alguns tipos de caráter que não deveriam... exercer determinadas profissões. Perfeito. Entre elas, psicólogos, psiquiatra, não deveriam. Porque tem uma estrutura, uma estrutura frágil e não dá para segurar aquela cara. Quando eu atendo uma pessoa no escritório, eu faço uma avaliação egóica da pessoa. Quem tem a estrutura egóica fragilizada, eu não vou colocar os problemas daquela mesa, daquela estrutura, que vai desabar. Eu primeiro reforço os pés daquela estrutura egóica, para que a pessoa possa lidar com aquilo. Então, algumas profissões não deveriam fazer realmente alguns testes para a pessoa exercer essa profissão. Um psicanalista, para ser psicanalista, algumas sociedades exigem 100 horas de psicanálise. 100 horas de psicanálise. Então, geralmente o psicólogo, ele não, depende muito se é tratado, se não é tratado. Então, é complicado você não ser tratado e tratar dos outros. Verdade. Primeiro tem que ser tratado, para depois tratar do outro. Então, pela sua fala, é aconselhável que tanto o psicólogo como o psicanalista ele faça terapia, tantas horas de terapia. O senhor defende essa tese? Todo mundo, o senhor, o Manuel, o Padeiro, todo mundo. Muito bem. Em que momento a pessoa deve procurar? Essa pergunta, inclusive, já foi feita em outra oportunidade, mas o senhor até falou que não gosta de ser repetitivo, mas a gente está com um público cada vez crescente, né? Gente nova chegando na internet, gente nova ouvindo pelo aplicativo, o programa tem crescido, estamos na quarta semana de programa, estamos no penúltimo programa desta semana. Algumas perguntas serão cíclicas, porque a gente nova no pedaço, como diz a história, e didaticamente, infelizmente, o senhor vai ter que ser cíclico em suas colocações. Porque está chegando a seguinte pergunta: em que momento eu devo fazer terapia? Assim que tiver uma idade para fazer. 9 anos, 10 anos, deve fazer já. Por quê? Todo mundo tem que fazer. Por quê? É pela idade ou pela sintomática da situação? Atual, as pessoas fazem exame de laboratório, exame de fezes, urina, sangue, para ver como é que anda o corpo e como é que anda a sua mente. Então, para saber como anda a mente, tem que fazer terapia, tem que fazer uma avaliação. Então, sem avaliação, ninguém pode, mas todo mundo nasce com defeito, todo mundo nasce manco. E para não ficar manco, cocheando para lá e para cá, tem que fazer terapia. Tem que fazer. Todo mundo vai ter que fazer. Se você não fizer terapia, você é cego. Cego. Você não enxerga. Eu digo isso porque eu tenho alguns anos de banca, orientando pessoas, vendo resultados. Basta dizer a vocês aqui, os formatos que estão aí, que uma senhora, ela era secretária do Sindicato de Psicologia de Pernambuco. E aqui ainda batendo no canto não tinha nada. Um dia ela foi se consultar comigo. Ela ficou tão maravilhada, os resultados foram tão bons, que ela resolveu ser minha secretária, sem cobrar nada. Que ela queria ver o riso da pessoa quando saía do consultório. A tristeza quando entrava e o riso quando saía.
No Facebook, o internauta está dizendo: sou fraca para isso. Entro no problema da pessoa e sofro muito. Isso é fraqueza? Isso é falta de estrutura? Eu acho que é uma pergunta, né? A pessoa dizendo aqui, doutor Inácio, sou fraca para isso, Entro no problema da pessoa e sofro muito. Essa captação de tristeza, de angústia, de dor do outro, pode ter vários fatores. Eu precisava fazer uma análise para entender melhor por que essa pessoa está assim. Às vezes a pessoa está passando por um problema, está fragilizada e fica sensível ao problema do outro. Aquilo pode ser um momento, pode ser uma coisa que se estendeu por um longo tempo. Se aquilo é um momento, vai passar com pouca coisa. Mas se aquilo é uma coisa continuada, desde que eu me entendi de gente que eu sou assim, aí eu tenho que reforçar essa estrutura egóica que eu falei agora. E remédio não funciona, não. Olha aqui as suas formações sendo exploradas. Deixa eu ver aqui, ó, chegando um áudio aqui para nós no Zap, mas chegou também uma pergunta aqui, a sua formação teológica agora sendo explorada aqui. A Bíblia diz: chorar com os que choram, alegrar-vos com os que se alegram. Então não é bom chorar com os que choram? Essa foi boa. E aí? Chorar eternamente porque você deu um problema. A Bíblia não fala que você chora eternamente, não. Chora naquele momento. Não pega versículo bíblico, pegar versículo bíblico, fazer como base, não existe. A Bíblia é um livro de relatos. Então você não deve pegar versículo e achar que aquilo ali abate a sua vida, não é? Então não é. É o momento que está passando. Existem muitos textos bíblicos que foram escritos por uma época, por um grupo, não por outra gente. Aí se apropria porque é tebuloso. Então quanto? Deve se alegrar, deve ter compaixão do outro. Ficar na compaixão o tempo inteiro, sem solução, não vai adiantar nada. Que adianta eu ver o cara morrendo de fome? Ai, meu Deus, estou morrendo de fome, eu não faço nada. Eu não faço nada. Ajuda o outro. Chegou uma pergunta aqui no WhatsApp, deixa eu ver se eu consigo ouvir a pergunta aqui, doutor Inácio, porque o Zap tá carregado, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a pergunta na tela. Se eu falar com o nosso produtor aqui, Ivanildo, né, se eu consigo abrir o WhatsApp aqui, a pergunta do internauta. Deixa eu ver aqui. A pergunta do nosso internauta, né? Ele não está conseguindo ouvir. Ele estava informando, deixa eu ver aqui com ele. Está me ouvindo, doutor Inácio? O senhor estava conseguindo ouvir a pergunta do nosso ouvinte? Não estava não, Ivanildo. Ele não estava conseguindo ouvir a pergunta do nosso ouvinte. Eu vou tentar escutar a pergunta, doutor Inácio, para reproduzi-la para o senhor, viu? O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, deixa eu tentar ouvir a pergunta do nosso internauta para reproduzi-la para o senhor. Viu? As lembranças que eu tenho, as principais, né? Ele tem as lembranças de infância? Que meu pai, ele, qualquer coisa, batia muito. Que o pai batia na mãe dele. E traía minha mãe. Traía a mãe dele. A traição. Incentivava a traição. Era filho. Aos que eram filhos. Assim, a gente não conseguia muito se entender. Por qualquer coisa era gritaria. E não havia muito entendimento entre eles. E assim, eu percebi que isso refletiu muito na minha vida. Ele entende que isso refletiu muito na vida dele. Eu me sinto estressado. E qualquer coisa se sente estressado. Tudo. Reclama de tudo. Não gosto muito de ouvir barulho, de ouvir confusão, de ouvir meus filhos gritando. Não gosto de ouvir meus filhos isso me causa estresse. Fica estressado. Precisaria de
de muito tempo de terapia para eu melhorar mais, questão do humor. Precisando de terapia. Ou até mesmo de me relacionar com as pessoas. Porque por determinado tempo da minha história também, eu era muito tímido. Eu não falava com ninguém, tinha vergonha de olhar para os outros. E hoje, quando eu cresci, eu já consigo falar. Você não está ouvindo, não, né? Já estamos já no final. Deixa eu voltar com ele lá, Ivanildo. Deixa eu voltar com ele lá, com o doutor Inácio. Doutor Inácio? Gostaria de saber se demora muito. Pronto. Veja só, o ouvinte está perguntando. O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo, doutor Inácio? Pronto, eu não estou conseguindo vê-lo, Ivanildo. É o seguinte, o ouvinte mandou um áudio que infelizmente ficou muito baixo. Eu estava tentando ouvir ele para lhe repassar a pergunta. Ele disse que o pai batia na mãe, traía a mãe, incentivava os filhos à traição. Ele está perguntando se o fato de agora ele não suportar barulho dos filhos, por muito tempo ser tímido e viver sempre estressado, ele pergunta se precisaria de muito tempo de terapia para se resolver nesse sentido. Olha, eu não sei com os outros, eu não faço terapia longa, minha terapia é breve. Né? Eu tenho que fazer avaliação para saber o estrago que foi feito. Também, se ele falou nesse sentido aí, em relação com o pai, e a relação, ele deve ter problemas também com relação à mulher, né? Deve ter dificuldade da confiabilidade da mulher, já que houve a base por essa desconfiômetro. Não sei se ele é casado, se casou algumas vezes, mas ele deve ter problema nessa área também. Mas a gente poderia fazer a avaliação disso aí para saber que tipo de estrago perfeito. Mas que foi. Né? E que sintomas estão provocando hoje em relação a tudo isso. Eu quero agradecer a todos que estão perguntando. Eu tenho um compromisso agora, imediatamente. As terapias online estão acontecendo e elas são demoradas, né? Terapia online. E quero convidar você para o dia 25. Dia 25, estou lhe ouvindo. Pode deixar que estou lhe ouvindo. Dia 25. Estou lhe ouvindo. Dia 25. De julho. Julho, que vai ser o nosso encontro. Isso. Meu computador está dando problema aqui, eu queria despedir, o senhor vai me ver aí no ar. Tá certo. Eu estou segurando aqui. Eu vou colocar o banner aqui enquanto o senhor se ausenta para nós terminarmos o programa. E depois a gente se fala com relação ao programa de amanhã, que o senhor está informando aí que não haverá. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui. Você ouviu aí as considerações finais do doutor Edinásio, né, que vai precisar se ausentar por conta exatamente de atendimento no seu consultório. Muito bem, você está ouvindo o programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, aqui com o doutor Edinásio Silva. Nós vamos aqui essa informação, né, sobre a palestra que acontecerá em julho, né? A palestra que acontecerá em julho, e o doutor Edinásio convida você a fazer a sua inscrição, tá aí, tira da tarja aí, por favor, meu produtor, tira a tarja da tela, né? Aí em julho você já faz a sua inscrição prévia pelo 98217-8817, 98217-8817, dia 25 de julho, das 10 às 12 horas, né? De 10 ao meio-dia, com a participação do doutor Edmar Jacinto, que comenta aqui para mim, produção. Pronto, ao doutor Edmar Jacinto, que é pós-doutorado em psiquiatria forense. Tá? O local será em Recife, Pernambuco.
com o doutor Edinásio Silva e o doutor Edmar Jacinto. Olha, se inscreve lá no canal do doutor Edinásio no YouTube. Terapeuta Edinásio Silva é o canal do doutor Edinásio no YouTube. Se inscreve lá, ok? Inclusive temos também atendimento online. Olha aí, temos também atendimento online para você poder ligar e ser atendido pelo doutor Edinásio no conforto do seu lar. O telefone está aí na tela. 98217-8817, DDD 81. Ok? Muito bem. Nós vamos ficando por aqui com o programa de hoje, né? E você já foi informado aí pelo mesmo doutor Edinásio que amanhã não teremos o programa ao vivo, mas você, ouvinte da Rede Cristã, você, ouvinte da 96,3, não vai ficar sem o programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Nós vamos reproduzir um programa que já ocorreu, tá certo? Você vai lá no YouTube, faz o seguinte, você vai lá no YouTube, doutor Edinásio, tá bom? E vai responder no WhatsApp da Rede Cristã qual é o programa que você deseja ouvir novamente pela Rede Cristã. Simples assim. Aí, de acordo com a votação, nós colocamos o programa no ar pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil, pelo site e pela 103,3 e 96,3. Aí você, inclusive, quer que um parente, um conhecido seu, escute o programa, né? É uma boa sugestão para que a pessoa que você quer ser instruída, ser informada, acorde para a realidade, venha escutar o programa, ok? Vamos ficando por aqui com o programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva por hoje. Voltamos amanhã às 9 da manhã pela Rede Cristã Brasil FM. Muito bem, você que continua nos ouvindo na Rede Cristã, vem aí a nossa programação normal, lembrando